Olá, estamos de volta e é bom estarmos novamente com vocês. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder falar a cada um que nos ouve, a cada um que nos assiste. É um tempo precioso, com certeza. A você que tem acompanhado a programação IBR Fiel, a você que tem assistido aos estudos semanais pelos nossos pastores, nossos líderes, e tem sido abençoado, quero dizer para você que você é uma bênção para nós, porque é a bênção completa. Quando falamos a vocês e quando vocês nos escutam, quando vocês participam deste trabalho, bendito seja Deus por suas vidas. Que a paz do Senhor habite ricamente em seu coração. Haja a paz de Deus em tua família. O Senhor vos dê saúde abundante. O Senhor vos dê alegria sempre, para que possa suplantar tantas adversidades do dia a dia. IBR Fiel, uma igreja a serviço do Rei Jesus. Nós temos este mês tratado sobre um título muito interessante. Quando nos é apresentado Jesus como uma rocha, e nós queremos continuar a linha de estudos, e hoje o texto bíblico é Deuteronômio capítulo 32, o verso 4. Mas eu vou ler a partir do verso 1 até o 4. Portanto, Deuteronômio, capítulo 32, verso 1 em diante. É um cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina com a chuva. Destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Aleluia! Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízo, são. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é. Justo e reto é. Se fôssemos falar de muitos líderes humanos, com certeza teríamos que falar das suas capacidades de liderar, de seus ensinos fortes, mas também não poderíamos deixar de analisar suas fragilidades, suas fraquezas. Então, todos os líderes que conhecemos, sabemos que têm virtudes e defeitos, porque são humanos, passíveis de erros comuns, erros muitas vezes grotescos. São homens, líderes, todavia com um perfil que não é justo, perfeitamente justo, reto, perfeitamente reto. Então, nós não vamos falar, não vamos analisar o perfil ou a vida de nenhum outro homem semelhante a nós e tantos mais quanto possamos imaginar. Mas falar acerca de Deus é algo assim que nos convida a uma reflexão muito séria. Falar de Deus é um tema sério. Moisés escreveu estas palavras para descrever Deus com uma maneira que só pelo Espírito Santo ele chegou neste entendimento. Sim, tem que ter revelação de Deus para poder extrair ou ensinar um ensino como esse. Então, Moisés, enfatizando através desse texto que acabamos de ler,
os atributos de perfeição. Percebem? Moisés descreveu atributos de perfeição divina. E nesses atributos ele descreve Deus como justo e fiel. Justiça e fidelidade, atributos divinos. E ele colocou também, para que nós pudéssemos entender, ele é a rocha. Quando ele fala de uma rocha, ele fala de algo que nós não temos como mexer, como tirar e como analisar de uma forma a partir de nós. Mas analisar Deus a partir de Deus, para entendimento nosso, algumas figuras de linguagens, algumas metáforas são necessárias. Então, esta metáfora de Deus como rocha é muito boa, é um entendimento maravilhoso. Então ele diz que ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, nele não há injustiça, ele é reto, ele é íntegro. Este é o Deus que Moisés descreveu. Ele é o meu Deus, ele é o seu Deus, ele é o nosso Deus, podemos assim dizer. Se você tem Deus em seu coração e sua fé está firmada nele, estamos falando do mesmo Deus, um Deus forte, um Deus que é rocha, é um Deus que representa uma natureza imutável, por isso ele é apresentado como rocha, uma natureza imutável. A rocha é inabalável, partindo do princípio do entendimento do homem. Nós não temos como mexer em uma rocha, não temos como ir lá e tirar a rocha daqui ou para lá. A rocha para nós é inabalável. E aí temos que entender que Deus é esta rocha inabalável. Não podemos transferir Deus para lá ou para cá. Nós não podemos manejar Deus. Ele é inabalável. Então, ele é forte. Ele é confiável. Diferente de homens e de deuses pagãos, que são inconstantes. Deus é um fundamento seguro, no qual eu posso confiar. Você pode confiar. Nele você pode confiar. Então, Deus é um fundamento seguro. Que bom poder descrever Deus com estas palavras tão maravilhosas. E nós não estamos mentindo, porque não estamos infringindo ou quebrando nenhuma regra espiritual, nem quebrando regra da natureza. Deus é, pois estamos falando acerca de Deus, suas obras são perfeitas. Deus não fez nada errado. Algumas pessoas procuraram trazer ao conhecimento da sociedade: Deus escreve certo por linhas tortas. Que analogia fraca, que analogia totalmente desprezível. Deus não escreve nada errado, Deus não tem nada torto com ele. O certo é certo, não há meio termo. Então, a ideia de que Deus escreve por linhas tortas é muito fraca. É muito fraca esse entendimento. Nós estamos falando de um Deus que é imutável, que não tem falha nele. Suas obras são perfeitas, não é? Os caminhos de Deus são retos, são puros, são corretos, não é? Suas obras são perfeitas. Nós podemos não compreender a Deus, mas porque nós não o compreendemos, não torna Deus incorreto. Somos nós, na nossa incapacidade de conhecermos a grandeza de Deus,
analisarmos a grandeza de Deus, podemos atribuir a Ele alguma falha, alguma incorreção. Então, por não compreendermos, podemos, a partir de nós, dizer que há uma falha, que não é bem assim. Mas somos humanos, falhos e imperfeitos, e aí podemos chegar a essas conclusões que, por favor, não é verdadeira em nós, nem para Deus. Então, as ações de Deus são isentas de falhas. Por favor, nos entenda. As ações de Deus são isentas de falhas. Nele não há falha. Nada que Deus faça tem falha. Nada que Deus intente fazer tem falha. É perfeição plena, total, absoluta. E os caminhos de Deus são justos. Não há injustiça nos caminhos que Deus traçou para o homem. Os caminhos que Deus traçou para o homem andar são caminhos de justiça. Por que os seus caminhos são justos? Porque Ele é justo. Lembrando que Jesus disse: eu sou o caminho. Referindo-se a Ele, o caminho justo, o caminho perfeito, o caminho verdadeiro. Jesus trouxe este entendimento para que possamos confiar realmente. Deus é fiel. Não temos como duvidar da fidelidade divina, tampouco duvidar da integridade. Então Deus é fiel e íntegro. Não há integridade em Deus, não há infidelidade em Deus. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Reforçando, se falássemos acerca de qualquer outro, de um homem ou de outro líder de ídolos, iremos encontrar falhas, porque eles não têm condições de serem perfeitos. Somos convidados a andar na perfeição divina. Somos convidados a ser perfeito como perfeito é Deus. Sabemos que temos dificuldade de encontrar essa perfeição a partir de nós, mas de Deus para nós não há dúvida. Deus é perfeito. Então Moisés escreveu esse texto para ensinar, e a ideia dele falar Deus como rocha é para que pudesse haver um contraste entre a natureza perfeita e fiel de Deus com a infidelidade e a rebelião do povo de Israel. Por isso ele estava chamando o povo ao arrependimento. Chamar o povo ao arrependimento. A partir de nós temos muito que nos arrepender. Em Deus não há este entendimento. Então, Deuteronômio capítulo 32, verso 4, é uma base sólida para que você possa confiar em Deus. Ele é a rocha inabalável. Ele é a rocha inabalável. Nele não há injustiça. Nele não há infidelidade. Ele é fiel e justo. Aleluia! Então, Deus é impecável e o poder de Deus é inabalável. Que apenas uma palavra, poucas frases, para descrever a grandeza divina. Como Deus é maravilhoso, sim? Então, sua obra é perfeita e os seus caminhos são justos. Sendo um Deus fiel, que não tem iniquidade, Ele é justo, Ele é reto. A apresentação de Deus traz um contraste com a vida humana, com os seres humanos. Então, falar da perfeição divina e colocar a perfeição do homem é muito incoerente, não dá mesmo. Então, a conexão direta entre o caráter de Deus e suas ações. Então, Deus é fiel e sem iniquidade. Deus é fiel e sem iniquidade. Então, Ele é um Deus que cumpre
com suas promessas. Ele é fiel em sua natureza santa, divina, natureza impecável. Ele não comete injustiças. Ele é o Deus de verdade, em verdade. Ele é a verdade e sua justiça é inabalável. Não se abala, não se corrompe. A justiça de Deus é inabalável. Então, o que isso tem a ver conosco neste tempo de meditação, nesse estudo semanal? É confiar em Deus em meio às incertezas da vida. Porque em meio às incertezas, eu preciso estar buscando confiar no que é certo, no que é perfeito. Se eu, inseguro, for confiar em um Deus que não é justo e perfeito, nunca seria aperfeiçoado. Portanto, para que eu e você, para que nós sejamos aperfeiçoados, temos que estar integrados em Deus, justo e perfeito. Por isso é importante lembrar, confiar em Deus, que está no controle. E Deus não comete erros. Meu amigo, meu irmão, Deus está no controle de tudo. E Ele não comete erros, nem comigo, nem com você, com nenhum de nós. Deus não comete erros para conosco. Nós temos que crer que Deus é fiel e que Deus é justo e que nele não há injustiça. Convidamos você a tomar posse nessa decisão de fé. Não fique cocheando entre dois pensamentos, entre dois caminhos. É um caminho. Deus é fiel. É um caminho. Então, precisamos entender que a fidelidade de Deus é para nós um porto seguro. A fidelidade de Deus é para nós um porto seguro. A fidelidade de Deus é para nós uma rocha inabalável. Em momentos de dificuldades nossa, Deus não tem dificuldade. A nossa é a dificuldade. Em Deus não há dificuldade. Então, temos que lembrar disso. Deus não comete erros, não é? Ainda que eu possa ser infiel, por causa da minha natureza humana, mas Deus não tem uma natureza humana. A natureza de Deus é santa, é divina. Aleluia! A natureza de Deus é santa. A natureza de Deus é divina. Alguns analisam Deus a partir da natureza humana e aí vão encontrar falhas através do seu entendimento ou conhecimento humano. Mas se partirmos do princípio que temos que analisar Deus, de Deus para nós, vamos ver que nós é que somos pequenos, nós é que somos falhos, nós é que cometemos injustiça, nós é que temos dificuldades com relação à fidelidade, nós temos muitos problemas. Deus não tem problema nenhum, nem se apresenta a Deus como um Deus frágil. Um Deus, Ele é a rocha inabalável. Então, é importante seguir os caminhos justos de Deus. Convidamos você para entregar sua vida a Jesus. Convidamos você para seguir os caminhos justos de Deus. Não faça um caminho para Deus andar. Ande no caminho que Deus a estabeleceu para que eu e você possa andar. Acredito mesmo que os homens têm procurado fazer um caminho para Deus. Estabelece uma rota para Deus caminhar. É muita fragilidade do homem imperfeito direcionar ou querer direcionar um Deus perfeito. Portanto, busque pela justiça. Viva a justiça, aplique a justiça divina em sua vida, a justiça divina nos seus relacionamentos, a justiça divina em sua casa,
em sua família, junto aos seus pares, justiça divina junto a filhos e filhas, netos, genros, noras, em todos os segmentos de nossa casa, em todos os segmentos de nossa vida social. Ele é o caminho perfeito para estabelecer uma restauração no relacionamento das pessoas. Se queremos restaurar relacionamentos, precisamos trazer a justiça de Deus, a retidão de Deus, a perfeição de Deus. Ele é a rocha inabalável. Através de Deus é possível viver uma vida em harmonia. Se queremos viver uma vida de harmonia, precisamos viver segundo o propósito original de Deus. E o propósito original de Deus é que nós confiemos nele. Confiemos nele. Entendamos que Deus é a rocha e que temos que estar nesta rocha, porque quem nessa rocha está, os ventos vêm, mas não os levam. Sua casa não é destruída, sua vida não é aniquilada. Ele permanece firme, porque está firmado na rocha que é Jesus. Portanto, Deus descrito como a rocha é um apelo para que eu e você possamos estar nele, a rocha inabalável, ter a certeza plena, total, absoluta. Esteja certo, Deus é fiel. Que rocha inabalável é esta que estamos falando nesse pouco tempo que estamos nos relacionando através deste canal? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que você tenha realmente colocado a sua vida na rocha que é Jesus, para que você tenha segurança de viver, para que você tenha segurança de viver uma vida firmada na rocha inabalável. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe a todos.